Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 23 de setembro de 2024, uma segunda-feira. Estamos começando uma semana aí abençoada, né, da parte do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, se confiar da minha pessoa. Apresento também, Senhor, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa sair de encontro, curando, libertando, salvando, cortando o laço. Arabalaçu decomanai, se tiver alguém lutado, só possa estar consolando, se tiver alguém enfermo, só possa estar curando. Visita as crianças, Pai, nas escolas públicas, particulares, no seio, nos e-mails. Guarda as nossas crianças, guarda os nossos adolescentes nas faculdades, nas escolas, livra dessas ideologias malignas, Pai. É o que eu te peço, né? Raçu de comunai neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarda os nossos filhos da pedofilia, do homem mal violento sanguinário, da bala perdida, da mulher violenta. É o que eu te peço neste dia, da criança violenta, do adolescente, em nome de Jesus. Amém. A palavra hoje está em Lucas 17, que diz assim: o pecado, a fé e o dever, tá? A gente está na maratona de Lucas, onde Deus tem falado grandemente comigo, eu creio que tem falado com você também, porque a palavra, ela sempre vai falar comigo e com você, a palavra sempre vai nos confrontar. Esse é o objetivo da palavra, nos confrontar. Vocês repararam que eu sou corintiana, né? E assim vamos nós. Ai, Jesus. Porque, menina, todo dia eu tenho que botar uma blusa, todo dia eu tenho que botar uma roupa, então é tanta roupa que eu falei, hoje eu vou usar essa, né? O pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, arrependa-o. E se seu irmão pecar, repreenda-o, desculpa. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem se dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eita! Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Narabalassura me decomanai. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, eu sou uma serva inútil. Meu Deus do céu, não é mais que a minha obrigação. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala conosco, já falou comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? É forte. Diz assim, né? O pecado, a fé e o dever, tá? Então, o pecado é... Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas fazem. Igreja, quantas pessoas fazem as pessoas tropeçar, né? Desistir. Você já viu alguém falar assim: eu tava no ministério tal, o pastor fez isso, eu saí de igreja, não quero mais saber de crente. Ai, desse pastor. Que essas almas tropeçaram, tá bom? Então, ele deixa bem claro: seria melhor que ela fosse lançada no mar. Olha, seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrado no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar, tá? Então, é mais fácil ele pegar uma pedra pesada, botar no pescoço e se jogar dentro do mar. A gente tem que tomar cuidado. E aí ele nos alerta aqui, ó: eu e você tomem cuidado. Por que tomar cuidado, missionária? Porque ele diz assim: se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, igreja, tem muita gente que peca e se arrepende, mas tem gente que não, tá? Ela suja seu nome, ela fala mal de você, ela te persegue, ela calunia, ela denegrina, ela quer te ver morta, mas não se arrepende. Então, aí Jesus, ele vem e diz aqui pra mim e pra você: se
pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. A palavra-chave aqui é arrependimento, tá? Porque tem gente, igreja, que não se arrepende não, tá? Ela fala mal de você, ela te persegue, ela te calunia, mas não tem arrependimento, tá bom? O Senhor mostra que o perdão é ilimitado, tá bom? Mas que esse perdão ele tem que vir com arrependimento. Porque um perdão sem arrependimento não é perdão. A pessoa que vem pedir perdão, ela tem que vir arrependida. Porque, ai, Nadia, me perdoa, mas da boca pra fora. E o arrependimento? Tá? Tanto pra mim como pra ela. Pra mim perdoar ela, tem que vir arrependimento. Mas eu, no meu caso, como pessoa, ela se arrependendo ou não, eu tenho que perdoar. Mas tem que vir com arrependimento da parte dela pra mudar. Mas se ela não se arrepender, ela não vai mudar, vai continuar fazendo a mesma situação. Então, a palavra aqui é arrependimento, tá? Arrepender. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Por quê? Do tamanho de um mostarda? Porque o grão de mostarda, igreja, é uma semente tão pequenininha. Eu sempre costumo dizer, ele era do tamanho de um pingo do i. Então, se a gente tiver uma fé daquele tamanho, vai falar, pá, sai daqui, a moreira, plante-se no mar. Então, é algo assim, bem difícil, porque Deus está mostrando que a nossa fé não é tão grande para isso, tá? Por mais que a gente tenta. Então, assim, a gente vê que os discípulos também, eles se sentiam incapazes aqui. Porque eles viam Jesus fazendo os milagres, eles não conseguiam seguir o padrão de Jesus. Então, assim, mas a gente nunca vai conseguir, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, ele mostra que nós somos fracos mesmo. Mas se a gente tiver uma fé pequenininha, a gente consegue, tá? Consegue romper barreira. Qual de vocês tem um servo que esteja arrando? Olha só, aqui é o dever, tá? Aqui é a fé e aqui e essa parte é o dever. Qual de vocês tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ou ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Então, assim, você trabalha na casa de uma mulher, tá? Ela vai chegar primeiro e você vai comer antes da sua patroa? Não. Primeiro você pode chegar cansada de outro serviço, mas você vai fazer o almoço dela, vai servir ela, depois você vai comer, tá? Porque esse é o dever do empregado, do escravo, tá? Então, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? São poucos, tá? Que patroa que fala assim, ai, obrigada pelo almoço. Não, ela não vai falar obrigada porque ela tá te pagando, tá bom? Mas se ela tiver um pouquinho de educação, ela vai falar. Então, aí ele vem pra mim e pra você e diz assim, assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, quando a gente faz a obra de Deus, que Deus nos convoca, tá? Então, assim, a gente é simplesmente um servo inútil, porque a gente tá fazendo aquilo que nos foi ordenado, que nos foi mandado, tá? Porque servir a Deus, igreja, é uma ordem, assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, assim, a gente tem que pregar, é uma ordem. Então, a gente tem, o escravo, ele recebia a ordem, ele não questionava, ele ia e fazia. Então, o Senhor, ele quer isso da gente. Não que ele tá dizendo que ser escravo é bom, ele tá dando um exemplo, porque o escravo, ele nunca questiona, tá? Ele sempre tá condicionado a fazer aquilo que seu patrão manda fazer, tá bom? Vamos lá, 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Era o quê? 10 leprosos. A gente vê que passou entre onde? Galileia e Samaria. A gente sabe que os judeus e samaritanos não se picavam. Mas segundo a lepra, segundo a lei, né, mosaica, nesse momento ambos ficavam juntos, porque nem Samaria, nem o samaritano, nem os galileus, né, poderia ficar com pessoas leprosas no meio. Então tinha vamos dizer assim, um espaço fora, né, da aldeia somente para os leprosos. Eles ficavam juntos. E relata aqui a palavra que eram 10 leprosos, tá? E diz assim, vamos de novo. Pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram à distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Por quê? Porque eles não podiam se chegar a Jesus, tá? Mas eles gritaram, Jesus, tem piedade de nós. Então,
ele diz assim, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Jesus disse assim, então vai lá, mostra ao sacerdote. Ouviram, mostrando que ouviu eles, ok? E aí, conforme eles iam andando para ir para o templo, para se mostrar ao sacerdote, porque era, segundo a lei de Levítico 13, 2 e 3 e 14, 2 e 32, era necessário, quando alguém fosse curado da lepra, o sacerdote confirmar realmente para esse povo, para essa pessoa ser introduzida de novo no meio da sociedade. E aí ele vai dizer que enquanto eles iam andando, o milagre acontecendo, um milagre ambulante. Olha que bênção. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Nossa, eu tô curado, né? Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então mostra que os demais, com certeza, eles eram judeus, porque eles não reconheciam Jesus como Messias, então eles não voltaram. Um samaritano conheceu Jesus, reconheceu Jesus como Messias, tá? E voltou para agradecer. Sabe? Porque os judeus e os samaritanos não se bicavam, não se associavam. Então, a única coisa que rompia a barreira entre eles era só a lepra. E esse samaritano conseguiu, né, enxergar Jesus como Messias, enquanto os demais não conseguiram. Isso é igreja tremendo, tá? Por quê, missionário? Olha aqui. Vamos lá no 17. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então, Jesus deixa bem claro. Então, peraí, não foi 10? Mas só voltou você, que era estrangeiro, que não faz nem parte, que não é o meu povo, tá? Que não é aqueles a qual eu fui enviado. Então, ele lhe disse, levante-se e vai, a sua fé o salvou. Além de ser curado, ele foi salvo. Olha, igreja, que forte, né? Reconhecimento, reconhecer o Messias. Então, são poucos, tá? Que reconhecem o Messias. Só um samaritano, aquele que não era, né, da linhagem dos judeus. Ou seja, eu e você, que somos gentios também, estamos nesse meio, tá bom? Vamos lá. A vinda do reino de Deus, nos 20. Mas deixa eu só fazer uma grava aqui. Deixa aqui um parênteses. Então, a gente vê que esse leproso, ele tanto recebeu a cura física como a cura espiritual, que foi a salvação. Porque, né, ele não esperava. Né? Acho que ele não esperava nenhuma das duas, mas ele tinha um pouquinho, não sei, né, ali da cura. Mas acho que ele ficou tão assim, que ele, como eu posso dizer, alegre, grato, que ele voltou para agradecer. E os outros nem, tipo, deram nem tchum. Entendeu? Porque eles só adoravam a Deus, tá? A vinda do reino de Deus, no 20. Certa vez, tendo sido interrogado, quer dizer, pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, eles sempre interrogando Jesus, sempre querendo pegar Jesus nos pormenores, né? E quem sempre está no meio? Os fariseus. Por quê? Porque eles acham que Jesus não é digno de ser o Messias, tá bom? Porque o reino de Deus está dentro de mim e de você. E eles não conseguiam enxergar isso, tá? Então, assim, a gente vê que o reino de Deus, ele é o quê? Espiritual, tá bom? Espiritual, no interior. A gente acabou de ver aqui nessa parte aqui também, sobre essa parte aqui do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é espiritual e interior. Então, a gente tem que ter em mente a grandeza do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos continuar. E aí, depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver 2 dias do Filho do Homem, mas não verão. Né? Vocês vão sentir saudade, vocês vão lembrar desses dias, mas vocês não verão. Né? Então, eu estou aqui com vocês. Eles não conseguiam... aí Jesus mostra, eu estou aqui, né? Enquanto eu estou aqui, o reino não vem, mas quando eu sair daqui, o reino vai vir, tá? Por isso que ele fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mostrando que o reino de Deus, ele é sempre espiritual, não está aqui para nós. Então, os fariseus, por serem incrédulos, eles não conseguiam entender, tá? O reino de Deus, devido à sua incredulidade.
No 23, dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Então Jesus sempre falando, eu vou ser rejeitado por essa geração, eu vou ser humilhado, eu vou ser rejeitado, tá bom? Vão me perseguir. Por quê? Porque é o papel deles, né? Os fariseus. Esses são os fariseus, os mestres da lei. E no 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu. No dia de Noé era a mesma coisa, tá bom? Mas me chama muita atenção, né, que no dia de Noé, Deus betumou a arca por fora, tá? Para que Noé não abrisse, porque sabia que Noé, como homem bondoso que ele era, com certeza ele ia abrir e todo mundo ia morrer junto, né? Então, a gente tem que correr antes da vinda do Filho do Homem, para aceitar. Todos os dias a gente tem que aceitar o Jesus, todos os dias. E no 23, aconteceu a mesma coisa no dia de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Então a gente vê, sim, que Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, foi destruído. Mas a gente vê também que na história de Ló, a esposa de Ló ainda tinha um coração em Sodoma, tá? Que Deus falou assim, Ló, não deixe ninguém olhar para trás. Ninguém, não olhe para trás, ou seja, o passado já foi, agora é o futuro, olhe para frente. A esposa de Ló olhou para trás, para tudo que havia deixado para lá. E quando ela olhou, a palavra diz que ela virou estátua de sal. Igreja é muito sério. Naramanda sude como Naramanda sai, tá? Então Deus, ele não quer que a gente olhe para trás, quer que a gente olhe para frente, porque tem um futuro, tem vida, tem transformação, tem providência, tem salvação, tem cura. Naramanda sai, tem libertação para mim e para você, através da palavra do Senhor. Ramanda sude como Naramanda. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas, porque igreja, o reino de Deus, ele é espiritual, ele é interior, dentro de mim, dentro de você. Se a gente for incrédulo igual os fariseus, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue ver, porque é algo espiritual. Então, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E aí Jesus diz aqui no 30, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Tá bom? Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Eu já falei para vocês que os telhados antigamente era como se fosse uma cobertura, tá? Essas coberturas que a gente vê no dia de hoje, tá bom? É tipo uma cobertura. Então, eles eram usados, tipo assim, era uma laje plana onde muito subia para descansar, deitar, né? Então, não desce, fique lá. Não corra, não vai atrás, tá bom? E siga em frente, tá bom? Quem estiver no campo, não volte para trás, siga em frente, não olha para trás. A gente não pode olhar para trás, não pode voltar nunca. Quem botar a mão no arado do Senhor, siga para frente. As coisas de Deus nunca pode voltar, tá bom? Ele diz assim, no 34, ele disse, no 32, lembre-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida preservará. Então, a mulher de Ló olhou para trás e ela perdeu a sua vida, e Deus, ele não quer que a gente olhe para trás, ele quer que a gente olhe para frente sempre, igreja. Porque quando a gente olha para trás, a gente perde a vida, a gente perde tempo, a gente tenta mudar aquilo que a gente não consegue mudar. O passado já ficou passado ou passou para trás. Nós estamos no presente, tá bom? E o presente nós temos que viver hoje. E o futuro pertence a Deus. E muitas vezes a gente anda ansioso assim com o futuro. Por que andais ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Por quê? Porque a gente começa a olhar para o ambiente aqui, a gente tira o foco do céu. Noé, ele estava na arca, só tinha um quadradinho em cima onde ele olhava para o céu. De onde me virou socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então a gente tem que olhar para Deus. Porque se a gente tirar o olho de Deus, a gente afunda. A gente não aguenta.
Porque as lutas é grande, é travada, as situações que vêm, tanta coisa, igreja, tanta coisa que acontece. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo, né? Mas ele diz para mim e para você no 34, eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada, a outra deixada. Olha, vai estar 2 dormindo. Um casal, ó, igreja, se tiver um casal, o casal não será salvo, somente um, tá? Somente um. Tenha certeza disso. Por quê? Porque é somente um que vai para o reino, o outro não. Fica claro, né, que não é porque eu sou casado com meu esposo que ou eu e ele tem a garantia de ser salvo, não. Porque a salvação é algo individual, né? Porque um será levado por juízo e a condenação, e o outro para a salvação e a recompensa eterna, tá? Então, há uma separação e Deus, ele conhece quem é quem, né? Porque tá junto que é tudo a mesma coisa. É o joio e o trigo. 2 mulheres estarão moendo o trigo junto, uma será tirada, a outra deixada, a mesma coisa. Ai, o irmão tá na igreja pregando, louvando, mas só Deus conhece o coração dessa irmã. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada, a outra deixada. Só Deus conhece o coração desse irmão, dessa irmã que está fazendo a obra lá fora. Como é que ele está fazendo, né? Qual o objetivo dele? Qual o objetivo dela, né? Aí o Senhor diz aqui no 37, onde o Senhor perguntar, onde Senhor, perguntarão eles, ele respondeu, aonde houver um cadáver ali se juntará os abutres, né? Então, enquanto tiver vida, né, haverá um animal, né, um abutre, né? Porque onde tiver cadáver, o abutre tá lá para comer. Essa passagem, ela tá em Provérbios, se eu não me engano, né? Tá em Mateus 4:28 também, tá lá. Então, a gente vê, é um provérbio, tá? E a gente vê que esse provérbio, ele é bem real, igreja. Porque, igreja, a gente tá num tempo onde muitas pessoas falam assim, os fulano louva muito, prega muito. Igreja, mas Deus, ele quer uma vida na sudecomanai com ele. Ele quer uma vida de renúncia. As pessoas não querem renunciar ao adultério, não querem renunciar à prostituição, não querem renunciar ao vício, tá? Tem gente que tá na igreja, tem vício de pornografia, é pedófilo, é ladrão, é mentiroso, é adúltero, é corrupto. Não querem, tem uns animaizinhos de estimação e não quer largar. Deus, ele quer que a gente largue tudo para servi-lo, lá como tá aí, reconheça a glória dele. Como aquele samaritano, eram 10 leprosos, somente um voltou para reconhecer, Senhor, obrigada porque o Senhor me curou. Além disso, ele recebeu a salvação. Ele quer que a gente reconheça que nós somos pecadores, que nós somos doentes, que nós precisamos do Senhor Jesus, para que a gente receba a salvação. Porque se eu e você não entender que nós somos pecadores, que nós somos, que eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, que eu estou aqui porque o Senhor me amou antes mesmo de eu amá-lo, que eu estou aqui porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que eu estou aqui porque onde o Senhor teve misericórdia de mim, e me tirou das garras de Satanás, né? E tá me tirando todo dia o carrapichinho que tem em mim. Todo dia tá me dando um banho, tirando a sujeira. Eu não estaria aqui. E você também. E se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor, não é porque eu mereço ou porque você merece, não, tá? Porque a palavra do Senhor é que nos limpa a cada dia, que limpa a minha, a tua vida e que leva eu e você a chegarmos perto do Senhor Jesus a cada dia, tá bom? Lembre-se disso. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus te abençoe. Vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Aqui em São Paulo hoje está quente, viu? Esse dia vai ser semana de sol. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus ficou na paz. Uma segunda-feira abençoada aí.